Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Conversando com Economistas. Hoje, o nosso convidado especial, hoje nós estamos indo lá para a região do ABC, para Santo André. Vamos bater um papo com o nosso delegado municipal em Santo André, o Neivaldo Torrente, mais conhecido como delegado Ney, o economista Ney, aí, por todos aí, todo o público da área econômica. Então, hoje o nosso bate-papo é com o economista Ney, que vai falar um pouquinho, trazer um pouquinho das suas experiências, comentar sobre sua área de atuação e compartilhar ideias com você que nos acompanha aí do outro lado. Ney, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. É uma satisfação conversar contigo hoje. Prazer é meu. Muito bem. Para iniciar, Ney, eu queria que você compartilhasse com a gente a sua escolha, né, em fazer o curso de Ciências Econômicas e como foi o início. Acabou a faculdade, como foi a trajetória inicial na profissão de economista? Na verdade, eu acho que a economia que me escolheu, né? Eu não escolhi a economia, ela que me escolheu. Eu trabalho eu nasci e cresci aqui na região do ABC, é uma região que tem, a época da minha graduação, tinha aqui muitas empresas, muitas indústrias, né? E que elas faziam a manutenção da Faculdade de Economia daqui de Santo André. Então, a Faculdade de Ciências Econômicas de Santo André, a FAEC. E elas eram, na verdade, as mantenedoras. E eu tentei ser médico, não deu certo. Aí acabei trabalhando num banco, e no banco eu me encontrei. Trabalhei no setor de desconto e empréstimos, depois fui promovido rapidamente e fui trabalhar na área de avaliação de reciprocidades das empresas, que era tudo a ver com a questão econômica, né? Então, eu acabei sendo conduzido e aí acabei entrando realmente na faculdade de economia, né? Minha família é uma família muito simples, eu venho de uma origem muito humilde e eu não tinha condições de pagar um aluguel de imóvel, por exemplo, em São Paulo, que eu tinha como meu salário, já trabalhava no banco, tinha que ajudar em casa, essas coisas de família realmente lutadora, né? Então, eu acabei fazendo aqui a Fundação Santo André, e foi excelente, excelente, porque eu saí da faculdade, como você falou, já estou me adiantando, eu acabei pegando bolsa, consegui bolsa na época, e acabei depois do primeiro ano dando monitoria, então praticamente não paguei a faculdade, né? E o meu currículo lá me habilitou, e várias empresas acabaram vindo buscar a gente. Na verdade, naquela época, a gente não precisava procurar, a gente era procurado, né? Então, Olha que legal. acabei trabalhando Eu fiz um estágio primeiro na área de RH, na Equipamentos Vilares, e depois fui para a Auto Latina. Da Auto Latina, eu fui para um grupo Santo Amaro, que era a revenda de veículos, e depois fui para um outro grupo nacional com abrangência multinacional, que era uma empresa que era dona, na época, da locadora Unidas de Veículos, né? Então, essa foi a minha trajetória. E estando nessa empresa, aí as coisas começaram a andar de uma forma diferente, acabei indo para a perícia. Mas essa é uma história que eu posso te contar também. Isso, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse segmento da perícia. O currículo do Ney é super extenso, mas a gente vai percorrer, caminhar nesse currículo ao decorrer desse bate-papo aqui do Conversando com Economistas. O Ney também, ele já foi professor de análise econômica junto às Faculdades Associadas Ipiranga, né, a FAISP, e também é professor autônomo de matemática financeira e economia aplicada. Falando um pouquinho dessa parte aí, matemática financeira, vamos trazer o tema da educação financeira, Ney. Acho que é muito importante, hoje é um tema que é bastante louvado, né? E os jovens têm esse anseio de necessitar de um planejamento nesse percorrer aí da sua caminhada, não só na faculdade, mas para se planejar no seu dia a dia, no trabalho. Então, eu queria que você falasse dessa importância de ter uma disciplina ou algo parecido, correlatado, da educação financeira, não só na faculdade, mas sim no ensino médio, fundamental. O que é que você pensa sobre isso? Eu sempre fui um defensor da cadeira de educação financeira desde a tenra idade, né?
Desde que você começa aí no nível fundamental, teria que ter, né? Porque o que a gente vê hoje é muita gente aí se dispersando. A economia, na verdade, ela é uma ciência que ela estuda com bastante profundidade a, a satisfação das necessidades com a restrição da renda, né? Então, a gente passa aí 5 anos estudando basicamente isso. Então, informação de preços, efetivamente, é satisfação com restrição que a gente busca. Então, você precisa ter desde o começo da sua vida, porque tudo vai ser regido pelo que você realmente consegue acumular, né? Eu costumo dizer para os meus filhos que o importante não é quanto ganha, é quanto guarda, né? Para você ter uma tranquilidade futura. Então, isso precisa ser realmente ensinado. E é muito importante mesmo. E na sua visão, o que é preciso ter para obter uma educação financeira a longo prazo? Você precisa ter um planejamento, né? Planejamento do que você vai lecionar. E isso precisa ser adequado com a realidade brasileira, né? Não adianta você partir do padrão, não, você precisa guardar 20% da sua renda líquida. Mas você tem nuances. Você tem momento que você está estudando, você tem momento que você resolveu casar, vai comprar um apartamento, vai comprar um imóvel, vai comprar seu carro. Então, tudo isso tem que planejar dentro de um fluxo de caixa. Efetivamente, é a ciência econômica aplicada, né? Você precisa saber separar aquilo que realmente é necessário daquilo que é supérfluo. E o supérfluo você precisa aprender a cortar. E, sobretudo, você precisa aprender a não consumir por impulso. Esse é o Esse é o fundamento. problema. E é um problema. Mas, enfim. Vamos lá, então. O Ney, ele também tem 15 anos de experiência na área administrativa financeira em diversos escalões. Instituições financeiras, indústria, prestação de serviço, comércio, agropecuária, consultoria empresarial. Então, eu te pergunto, Ney, fala um pouquinho sobre esses 15 anos de experiência, né? Principalmente para quem está aí do outro lado nos acompanhando, ter uma ideia por onde seguir, onde caminhar nessas diversas áreas, né? Instituição financeira, indústria, comércio, agropecuária. Então, como eu te disse, a economia, na verdade, ela me escolheu. E na época que eu fiz a minha graduação, as empresas elas vinham buscar a gente na própria universidade. Então, eu não tive grande dificuldade. Mas acompanhando o mercado de hoje, eu acho que é fundamental que o jovem economista ele realmente se dedique na universidade, aprenda realmente as matérias, tire todas as suas dúvidas, porque amanhã ele vai ser exigido, né, no cotidiano dele. E ele é um cara que tem que ser treinado para dar soluções. Ele tem que sair mais dessa parte, digamos assim, fundamental, científica, e partir para utilizar aquilo que ele aprende no dia a dia dele em benefício das empresas onde ele vai trabalhar. E o que a gente vê hoje em dia é que o pessoal não tem muito foco, não tem muito comprometimento, então isso aí acaba prejudicando não só o economista, mas qualquer carreira, né? Então, o principal é ter foco, comprometimento e, principalmente, estudar e Estudar. se preparar, não é isso? Exatamente. Muito bem. Também o Ney, ele tem 25 anos, ele é perito, ele atua na perícia. São 25 anos nesse segmento da perícia. Hoje em dia, a gente escuta muito, a gente recebe também muitos pedidos, né, muitas explicações, perguntando o que faz um perito? Eu quero entrar na área de perícia. Qual é o caminho? O que eu devo fazer primeiro? Você consegue explicar para a gente? Já aproveitando esses 25 anos de experiência, fala um pouquinho sobre toda essa sua trajetória dentro da perícia, Ney. Varia muito, né? Porque eu comecei, por exemplo, como assistente técnico. Na última empresa, como eu trabalhei como funcionário, apareceu um problema, o advogado apresentou o problema, era um problema de questão bancária, a gente acabou conseguindo solucionar o problema em benefício da empresa e a nossa carreira começou aí como assistente técnico, né? O que eu recomendo para quem vai partir para a perícia é você sair da faculdade e já caminhar para a perícia não vai dar certo. Porque o seu nome, o nome que você carrega como perito,
significa que você precisa ter uma experiência acima da média para poder ajudar o juiz, porque você vai ser imparcial, evidentemente, e vai ter que colocar à prova toda a sua técnica. E a sua técnica será submetida a outras duas partes, que é o autor do processo e o réu do processo. Além de você ter que trabalhar no sentido de demonstrar a realidade para o juiz. Então, se você não tiver realmente uma capacidade além da média, você não vai conseguir. Você veja, eu precisei de 15 anos para me adaptar para poder iniciar na carreira. Talvez alguém consiga mais rápido, mas eu não sei se vai conseguir permanecer na perícia por um tempo prolongado, a não ser que tenha aí outras questões aí que eu não consigo avaliar. Mas se você realmente não tiver capacidade e competência para estar trabalhando como perito, você não vai conseguir se sobreviver. Como obter essa experiência? O que que você traria de dica principal e específica para a pessoa, para o economista que quer ser perito, para obter toda essa amplitude de experiência, né, para poder atuar como perito? Qual é o ponto-chave? O ponto-chave é você fazer exatamente o que eu fiz. Passar por empresas que te deem uma visão de todas as áreas da economia, né? Então, você acaba tendo a visão da empresa. Quando você passa a fazer consultoria, você passa também a introduzir a empresa no cenário econômico. Então, você começa a verificar como é que ela se comporta, como é que o mercado se comporta em relação a ela, né? E quais são os itens necessários para que essa empresa tenha um controle fundamental para não sair dos trilhos e não ir para uma recuperação judicial, uma falência. Então, você, trabalhando dentro da empresa, na área administrativa e financeira, você acaba vendo como é que a empresa funciona de verdade, na prática. E com o conhecimento que você tem, você acaba conseguindo colocar, corrigir eventuais desvios que a empresa está. Ela não tendo desvio, muito fundamentalmente, ela não vai ter problema com o judiciário. Então, essa é a dica que a gente dá para você trabalhar no maior volume de empresas possíveis, nas áreas mais diversas, para você ter um conhecimento realmente acima da média, para poder se intitular como perito, né? Uhum. E a gente fala, segue a dica. Ô Ney, vamos falar agora um pouquinho da sua atuação como delegado, né? Você é o nosso novo delegado aí na região de Santo André. Queria que você falasse quais são suas expectativas, né, em relação a representar o Corecon aí nessa importante região aqui de São Paulo, do ABC, que é Santo André. Fala pra gente. A expectativa da gente é basicamente valorizar a profissão, né? Porque o que a gente vê aí é que você atuando não só na área pericial, mas às vezes na área de consultoria, essa atividade você não pode fazer. Por exemplo, avaliar imóvel. Você vai avaliar um imóvel para fazer o arcabouço da empresa, colocar o valor real de ativo, tal, tal, tal. Aí fala, não, mas é o engenheiro que tem que fazer isso. Não, o engenheiro faz a parte de construção. Quem define preço de mercado é o economista por excelência, né? Então a gente precisa, aqui não nenhum demérito, mas eu acho que o economista, ele é também o profissional adequado a apresentar o valor de uma entidade, o valor de uma empresa, o valor de um imóvel. Ele tem que ser valorizado nesse sentido, porque é a área dele especificamente, né? Então, a gente não pode aceitar que fala, não, você não pode fazer uma avaliação de aluguel de imóvel porque você é economista. Isso aí é só engenheiro que faz. Onde é que está lá que é só engenheiro que faz, né? Então, a gente, como economista, a gente prima pela concorrência. Quem for melhor, fica no mercado. O que não pode é impedir, falar, não, não pode. Você se formou para isso, aí de repente falam que você não pode exercer a sua função. É uma coisa bem complicada. Então, a minha expectativa aqui é tentar valorizar a profissão nesse sentido. Falar, não, mostrar o que realmente o economista está capacitado e habilitado a fazer. E eu tenho certeza, com toda a sua experiência, expertise, né, com esse currículo aqui vasto e muito legal, você vai ajudar bastante, será um delegado muito estratégico aí, e especialmente na valorização aí dos economistas
da região do ABC. Bem, para a gente finalizar, Ney, eu sei que a gente teria bastante tema ainda para conversar, para levar aqui para os nossos economistas que estão acompanhando, conversando. Queria que você deixasse uma dica final aí para a futura geração, né, para os futuros economistas, para aqueles que começaram agora o curso, a graduação, e para aqueles que já começaram a atuar aí no mercado de trabalho ou que estão no último ano aí, que vão iniciar sua jornada na área de economia. Qual o recado que você deixa para essa turma? O fundamental é você escolher as áreas onde você pretende atuar para adquirir o seu maior conhecimento. Veja onde você tem mais afinidade, se é mercado financeiro, mercado de capitais, se é indústria, se é comércio, se é prestação de serviços. E procure se especializar nessa área, mas não ficando restrito a isso. E o fundamental, Renato, é foco, foco. O que a gente vê hoje é que falta foco e comprometimento. Então, isso aí é uma coisa que precisa ter, melhorar muito, muito, muito isso, né? Porque a gente vê os profissionais de qualquer área aí, eles estão direto no celular, nas redes sociais, e a vida acontece aqui fora, no mundo real. E se ele não der conta do recado, onde ele está empregado e trabalhando e recebendo para exercer as funções dele, ele fatalmente não vai sobreviver no mercado. E isso não é só para a profissão de economista, é para qualquer área. Muito bem, recado dado, foco, comprometimento, né? E estudo, São lógico, né? palavras, são palavras essenciais e palavras-chave que a gente encerra mais esse conversando de hoje. Ney, obrigado aí por ter compartilhado um pouquinho das suas experiências com a gente. Foi muito bom te ouvir, foi muito bom te conhecer e a gente agradece aí por você ter encontrado um espaço na sua agenda para conversar aqui com a turma do Conversando com Economistas. A gente agradece imensamente. Sou eu quem agradece e estou à disposição de vocês para colaborar naquilo que for possível. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado você, Ney. Assim a gente finaliza mais uma edição do Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado de mais esse bate-papo. A gente se encontra numa próxima edição com um novo delegado para a gente conversar e trazer muitas informações e experiências para você. Até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.